pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Continuando a nossa sessão de vídeos, né, de quarentena, coronavírus, aprendizagem, tudo mais. Hoje eu destaquei o assunto conjuntos numéricos, tá? Esse é um assunto que a gente vai ficar aí, a gente vai levar para tentar amarrar de uma maneira satisfatória uns 3 vídeos sobre esse assunto, tá? Então hoje a gente vai falar sobre os principais conjuntos numéricos, tá? Ressaltar a diferença entre eles, tá certo? E aí ao longo dos outros vídeos a gente vai complementando os estudos. Então vamos lá, conjuntos numéricos. Esse assunto, ele serve primeiro para o 8º ano, né? O pessoal que está tendo, já começou lá no 6º ano a ter contato com os números naturais e uma parte do dos números racionais. Feito isso, veio o 7º ano, onde os naturais continuaram fazendo parte da vida de vocês, depois entraram os inteiros e, obviamente, os racionais também, né? Também a gente ampliou um pouquinho os racionais. Quando você chega no 8º ano, isso tudo você já sabe, né? Só que entra uma parte desse conjunto aqui que você vai começar a detalhar um pouco mais. E depois entra um conjunto novo, que é o conjunto dos números irracionais, tá? Isso serve para o 8º, para o 9º, a gente também trabalha com isso no 9º ano, porque no 9º ano, o conjunto dos irracionais, que lá no 8º foi apresentado para você, dizendo quais os números que faziam parte dele, quais os números que não faziam parte dele. Quando você chega no 9º, a gente amplia esse estudo, trabalhando muito com as raízes, né? Que a gente também vai implementar vídeos sobre isso aqui no canal, tá? Então vamos lá. Números naturais, tá? O nome é sugestivo, porque naturalmente você lida com esses números, né? A criança, bem novinha, já ela consegue contar 1, 2, 3, 4, então ela tem essa noção. Naturalmente, isso é aprendido pela criança e não é muito difícil ela conseguir fazer a relação do símbolo com a quantidade, tá? Então, a representação simbólica para o conjunto dos números naturais é esse N com um tracinho do lado e aqui os elementos que fazem parte dele. Depois veio o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z, né, com esse tracinho aqui do lado, e o conjunto dos números inteiros, note você, aqui dentro eu tenho os naturais, né? Então, os inteiros são os naturais, mais os simétricos, né? Os simétricos dos naturais. Menos 1, 1, menos 2, 2. A gente vai também falar um pouquinho sobre isso. Simétrico, inverso, tá? Então aqui a gente já tem os naturais e os inteiros. Racionais, representados pela letra Q. Esse Q, ele vem de quociente, né? Quociente vem de divisão. Então, a representação dos racionais é essa daqui, ó. Todo número da forma A sobre B, onde A pertence ao conjunto dos números inteiros, ou seja, A é um número inteiro, menos 2, menos 1, menos 3, 0, 1, 2, 5, 7, não importa. E B, que nesse caso está representando o denominador, vai ser também um número inteiro. Esse símbolo aqui, né, que é esse asterisco aqui em cima, significa que a gente está excluindo o zero, tá? Então são todos os inteiros, exceto o zero, tá bom? Muito bem. Então, o que compõe os racionais? De maneira geral, as frações, né? Então, todo número que pode ser representado na forma de uma fração é um número racional. Então, a gente detalhando um pouco mais, eu tenho os decimais exatos, 2,5, 3,2, menos 7,8.
1,42, 3,57. Os inteiros, e aí eu não posso esquecer os naturais, né? Os naturais estão dentro dos inteiros, você observou aqui, então todo número inteiro também é um número racional, tá legal? E a complementação que você tem no 8º ano, quando trabalha com os racionais, as dízimas periódicas, tá bom? Então, dízimas periódicas. Você tem dois tipos de dízimas periódicas, as periódicas simples e as periódicas compostas. Qual a diferença entre uma e outra? Tá aqui, ó. Olha aqui. Na dízima periódica simples, tá? Após a vírgula, a gente só tem o período da dízima, ou seja, os números que se repetem infinitamente. Então veja, aqui eu tenho 0,2222222 e assim por diante. O 2 é o período, né? Esse número, esse período, ele é formado por um número, que é o número 2, só que, obviamente, ele se repete aí infinitas vezes. Nesse outro exemplo aqui, 3,41, 41, 41 e assim por diante, o período é formado por dois números, né? Quando te perguntarem quantos números compõem o período, nesse caso aqui você vai falar 2, tá? Obviamente, a repetição dele é infinita. Então, entre a vírgula e o período da dízima, você não tem nenhum número. Ou seja, após a vírgula, só o período da dízima. Isso caracteriza uma dízima periódica simples, tá? Já na periódica composta, entre a vírgula e o período, a gente vai ter algum número. 1, 2, 3, 4, 5, não importa. Mas a gente tem números entre a vírgula e o período, tá? Nesse exemplo, 0,1, 2, 2, 2, 2, 2. Esse 1 aqui, ele é diferente do período e não está na parte inteira desse decimal. Aqui, 3,52, 41, 41, 41 e assim por diante. Esse 52, ele está depois da vírgula e não faz parte do período. Tá? Então, o que diferencia uma periódica simples de uma periódica composta é esse número aqui, ou esses números, entre a vírgula e o período da dízima. Tá bom? Então, até aqui, a gente consegue enxergar isso por esse diagrama. Então, tem o conjunto dos naturais dentro do conjunto dos números inteiros, que, por sua vez, dentro do conjunto dos números racionais. Fechou? Muito bem. Bom, aí você pensa assim, poxa, mas tá, será que é só isso? Não tem mais nenhum tipo de número? Onde é que está a raiz quadrada de 2? Onde é que está a raiz cúbica de 5? Né? Você já ouviu falar nesses números. Eles estão aqui. Eles estão no conjunto dos números irracionais. E aí eu costumo dizer que o conjunto dos números irracionais, eles englobam, de uma maneira geral, as dízimas não periódicas. Ponto. Como a gente vai representar essa dízima periódica, não periódica, desculpa, aí é uma outra situação. Mas toda dízima não periódica é um número irracional. Tá? O mais famoso deles é o π, que a gente também vai tratar bastante sobre ele. Tá? O π, cuja aproximação, veja só, a aproximação é 3,14. Aí você fala assim, pô, mas se é 3,14, é decimal exato. Se é decimal exato, é racional. Veja bem, a aproximação, tá certo? Esse número ele não é fixo, mas a gente vai falar melhor sobre ele num vídeo seguinte. Tá legal? Então, os irracionais são as dízimas não periódicas. De uma maneira mais ampla e mais diversificada com exemplos, as dízimas não periódicas são representadas por raízes não exatas. Raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 5, raiz quadrada de 3. Ah, professor, raiz quarta de 16. Não, raiz quarta de 16 é exato. Raiz quarta de 16 vale 2. Tá legal? Então, toda raiz que não é exata,
é um número irracional. E, obviamente, aqueles números que notadamente aparecem numa forma de uma dízima não periódica, né? Por exemplo, vou colocar aqui um para você, vamos supor, 2,010010001, né? Então, tá vendo que não tem, tá só aumentando a quantidade de zeros para depois vir o 1. Então, um número desse aqui é um número irracional, tá? É uma dízima não periódica. Só que as formas mais comuns da gente representar esses números são por meio das raízes não exatas e o π. Existem outros números dentro da matemática, né, que também são irracionais. O número e, que a gente trabalha muito com logaritmo, né, o φ, né, que é a razão áurea, enfim, mas esses números são mais específicos. A gente trabalha-se muito pouco dentro da matemática em relação, por exemplo, às raízes e o π, tá legal? Então, com isso, a gente complementa esse diagramazinho, ó. Natural, inteiro, racional. Todos esses aqui formando os racionais. E aqui do lado, um puxadinho, eu tenho os irracionais. Tá legal? Dízimas periódicas, dízimas não periódicas. Fechou? Então aqui a gente fez um apanhado geral sobre os conjuntos numéricos e aí daqui para frente a gente vai detalhar um pouco mais os racionais no que se refere às dízimas e os irracionais no que se refere ao π e depois essa parte aqui das raízes, as propriedades, enfim, todas as operações que a gente vai ter com esse assunto. Legal? Se inscreve no canal, deixa o teu comentário, dá um like, ativa o sininho e ó, água e sabão, água e sabão. Beijo grande para vocês, tchau.